Bom, vamos continuar então, só para explicar o que seria essa função horária aqui, ó, tá? Essa função horária, vamos supor, eu vou pegar o exemplo da apostila mesmo, tá? Para não gastar muito tempo aqui da gente pensando nisso, ó. Tem um carrinho aqui, tá? Que ele saiu aqui do ponto, ele zerou o cronômetro, então aqui é 0 horas. Quando deu 1 hora, ele estava no ponto 20 quilômetros. E ele saiu do espaço aqui, ó, a 10 quilômetros, tá? Então, depois de 3 horas, ele estava no quilômetro 130. Está bem devagar, por incrível aqui, né? Ele percorreu em 1 hora 10 quilômetros só. É muito pouquinho, está bem lento aqui, uma carroça isso aqui, não é um carro. Né? Mas enfim, não importa pra gente isso. Se vocês lembrarem lá de matemática, talvez vocês estejam estudando isso agora, equação de primeiro grau, vocês vão lembrar o seguinte, que existe um negócio na equação de primeiro grau, eu não vou... Por que está tão grande aqui? Eu não vou gastar muito tempo com isso, tá? Porque isso aqui você vai ver lá em matemática. Então, lá em matemática você vai ver que, né, se você tem aqui, por exemplo, algumas variáveis que a gente chama de x, tá? São as nossas variáveis independentes. Então você tem lá 0, 1, 2, 3. E aqui vai ter as nossas variáveis independentes. Então 0 fica 1, 1 fica 3, 2 fica 4, 5, 5, vamos por assim. 3 fica 7. É uma variável aqui que depende da outra, tá? Para isso, a gente tem que ter o que a gente chama de uma função para descrever isso daqui. Vamos fazer o seguinte, em vez de pôr isso aqui, eu tenho x, né? Se eu tiver o seguinte, algo que depende do outro, por exemplo, y é igual a 1 mais 2 vezes x, tá? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, quando tem 1 aqui no x, né, na sua variável independente, essa é a sua variável independente, chamo aqui de 1, tá? Então, supondo que seja isso. Então, quando eu coloco 0 aqui, vai ficar 1 mais tudo 0 vezes qualquer coisa é 0. Lembra? Sempre um positivo. A multiplicação, perdão, você faz primeiro. Então, 2 vezes 0, 0. Então, aqui vai ficar 1. Se eu ponho um 1 agora aqui, vai. Se eu ponho 1 agora aqui, ó. Vocês não estão vendo, né? Desculpa, eu esqueço que aqui vocês não veem a bolinha que eu estou vendo. Se eu coloco 1 aqui agora, ó. Então, vai ficar aqui 1 mais 2 vezes 1. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Aí agora vai ficar, se eu pegar aqui o 2, no lugar do x aqui agora, eu vou pôr 2. Então vai ficar 1 mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. E aí vai, se eu pôr o 3 agora aqui, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3 aqui, 6. 6 mais 1 vai ficar 7. Tá? Então acabou aqui. Deixa eu apagar essas coisinhas. E aí a gente pode fazer o que a gente chama de um gráfico dessa função de primeiro grau aí. Ou seja, eu posso chegar aqui agora e fazer o seguinte. Ó. Vou colocar aqui os eixos das abscissas das ordenadas, por um y e um x. Tá? Eu coloco aqui que aqui é meu 0, aqui é 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E aqui eu coloco meu 1, 2, 3, não está na escala, desculpa, gente. 4, 5, 6, só para a gente focar aqui rapidinho. Então a gente faz o seguinte, ó. O primeiro aqui, 0 é 1. Então, esse é meu ponto aqui. Ponto primeiro ali. Quando é 1, é 3. Então, quando é 1, ele é 3 aqui. Então, esse é meu ponto. Quando é 2, o x... Não, perdão, a gente fez errado. Fiz tudo errado aqui. Aí. Quando é 0, meu x, o y é 1 aqui. Quando meu x é 1, que é esse caso aqui, o y vai ser 3. Quando é 2 meu x, ele vai ser 5. Tá? E aí depois vai. E aí eu consigo traçar uma retinha aqui. Nossa, que retinha reta, hein? Tá. Supondo aí que vocês forcem muito o olho, vocês vão ver que isso aqui é uma reta, tá bom? É uma retinha aqui.
Então isso é meu gráfico. Isso aqui é a minha função de primeiro grau, que faz com que eu descubra quem que é esse y aqui. Tá? E isso é minha variável independente. Opa! Para. Caramba. Eu apertei um botão aqui. E isso aqui é minha variável independente. Bom? Muito bem. Sabendo disso, se eu falo para vocês o seguinte, ache a variável independente agora, ache a função por meio dos dados. Vamos voltar aqui, na verdade era aqui mesmo. Ache essa função aqui por meio dos dados. Então vocês descobrem lá em matemática que existe uma forma de você descobrir a equação, que é o chamado A mais B vezes X. Onde o porquê disso, deixa o professor de matemática, tá bom? Onde o A aqui seria o termo aonde eu corto inicialmente a minha reta do Y. Tá? E o B seria um coeficiente aí que depois vocês vão descobrir de onde que ele sai, tá bom? Não vou dar spoiler aqui da aula da professora ou do professor. Bom, mas você consegue descobrir o A e mais B tendo esses números. Pega 2 aqui, por exemplo. Ó. Se eu tiver pegar esse, por exemplo, esse conjunto, eu consigo descobrir o A e o B sem eu saber isso aqui. Então, por exemplo, y é igual a A... Não, perdão. Vamos pegar primeiro isso aqui. Ó. No lugar do y, eu vou colocar 1 aqui nessa equação. Isso é igual a A mais B vezes... E no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, B vezes 0 é 0. 0 mais A vai ficar A. Então, A é igual a 1. Então, eu acabei de descobrir o valor de A aqui nesse caso. Ó. Sem eu ter essa função agora. Vamos supor que eu só tenho essa tabela. Isso que eu estou falando para vocês. No segundo caso agora, eu vou pegar esse de baixo aqui. Ó, tá? Vai ficar 2 é igual... Não, 2 não. 5, que é o meu y, então eu coloco aqui, é igual a A mais B vezes 2, que é meu x. Então, se meu A é 1, que eu descobri aqui, né? Então, eu vou pôr 1 aqui. Aí vai ficar 5 é igual a 1 mais B vezes 2. Bom, passo 1 para o outro lado, vai ficar 5 menos 1 é igual a B vezes 2. Isso aqui dá 4. Agora, vamos pôr 2B em vez de 2B. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? E aqui eu vou inverter esses dois aqui porque eles são uma igualdade. Então eu posso escrever 2B igual a 4, não vai fazer diferença nenhuma. Vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então vai ficar 4 dividido por 2, que é 2. Tá? Então eu acabei de descobrir o A e o B. Se você lembrar aqui, ó, aqui eu risquei, fiz o favor, né? Mas o A já era 1 e o B era 2. Ó. É algo que a gente já provou aqui para vocês agora. Da onde que sai. Se eu tiver uma tabelinha, eu consigo descobrir por meio dessa equação aqui qualquer termo aí, a função que eu queira, né? Ou se eu tiver um gráfico também, se não tiver isso, se não tiver isso aqui, mas tiver um gráfico, né, aqui, eu consigo resolver. Aqui eu tenho a tabelinha. Então basta eu pegar dois desses itens aqui, colocar numa equação de primeiro grau, um y igual a mais b, onde o y aqui, o x em física, a gente vai sempre deixar para o tempo. Então, o tempo aqui, ó, vai ser sempre seu x. Tá? Que nem aqui, nessa tabelinha aqui. Ó. Nesse é um outro caso, né? Mas aqui seria seus x's e aqui seria seus y. Tá? E aí você faz y igual a mais b, você descobre a sua função horária, que a gente chama de função horária do espaço, que é isso aqui. Ó. Só que em vez de ser y, a gente chama de s, porque a gente chamou o nosso y de s aqui. Ó. Em vez de ser x, a gente vai chamar de t, porque a gente chamou o nosso x de t aqui. Tá? Então a gente consegue construir essa tabelinha aqui e achar a chamada função, não é de primeiro grau, mas aqui no caso é uma função horária, porque o tempo é sua variável independente, do espaço, porque o s é a nossa variável dependente. Independente, o t, e o s é a nossa dependente do espaço. É mais ou menos isso, né, gente? O espaço ele depende do tempo. Né? Se eu estou andando no espaço, eu também dependo do tempo que está sendo percorrido ali. Então eu tenho essa funçãozinha horária, tá bom? Sabendo disso daí, a gente começa a entender algumas coisas.
E essas coisas eu vou gravar agora no próximo vídeo, que é a chamada velocidade escalar. Tá? Já está terminando fotodefinir velocidade escalar e aceleração. Então, mais 2 videozinhos a gente termina. Tá? E 2 conceitos, perdão, a gente já termina e a gente corre para os exercícios. Tá legal? Um abraço, gente. Até daqui a pouco.